Voltando agora, então, vamos falar a respeito do sermão escatológico de Jesus. Na verdade, esta parte seria apenas uma introdução a respeito desse assunto. E para nós entendermos o sermão escatológico de Jesus, vamos voltar um pouquinho na história e falar a respeito do tabernáculo de Moisés e dos dois templos que nós já tivemos construídos, tá bem? Então, aqui está uma réplica do tabernáculo de Moisés, que foi construído ali no deserto. Na verdade, ele era montado e desmontado constantemente. Ele era de lona, portanto, bem prático para montar e desmontar, porque realmente foi durante o período da peregrinação do povo ali na saída do Egito. Os historiadores datam a saída dos judeus, dos israelitas do Egito, por volta do ano de 1250 a.C. Então, o que significa dizer que esse tabernáculo de Moisés, ele foi construído aí por volta dessa data, de 1250, ok? Então, logo depois que os hebreus saem do Egito, né, por determinação de Deus, aí tem toda aquela questão das 10 pragas, Faraó tentando impedir a saída dos hebreus, porque os hebreus eram escravos e eram excelentes produtores de tijolos, e o faraó, né? Faraó e os egípcios, eles exploraram muito essa mão de obra dos hebreus. E, porém, então, nós sabemos da história que foram 400 anos de escravidão debaixo do Império egípcio, né? E aí, depois, então, Deus vem e liberta o povo através de Moisés. Aí nós temos as 10 pragas, o povo, então, atravessa o Mar Vermelho, e ali inicia-se a peregrinação do povo pelo deserto. E você, estudando o livro de Êxodo, você vai ver que o povo saiu com muitos bens dos egípcios, né? Muitos despojos, inclusive tecidos, ouro, prata, bronze, e é exatamente com esse material que eles construíram esse tabernáculo de Moisés aí, dentro do padrão que Deus mesmo estabeleceu para Moisés. E a Bíblia diz que quando Deus viu, então, o tabernáculo pronto, segundo o padrão que ele tinha estabelecido para Moisés, Deus então aprova isso, acho que em Êxodo 40, e você vai ver então a glória de Deus se manifestando, e era uma forma de Deus estar dizendo: muito bem, Moisés, você e a equipe que você montou construiu muito bem o tabernáculo dentro dos padrões que eu estabeleci. Então aí você tem uma réplica, repito, durante a peregrinação de 40 anos no deserto, esse templo, ou esse tabernáculo, melhor dizendo, era montado e desmontado. Foi exatamente aí que Deus orienta Moisés a dividir as 12 tribos. Dessas 12 tribos, nós temos a tribo de Levi, que foi uma tribo consagrada exclusivamente para o serviço do Senhor, e exatamente os levitas, né, da tribo de Levi. Então, os sumos sacerdotes, os sacerdotes e todos os levitas faziam parte dessa tribo. Então, competia a eles montar, desmontar, limpar, cuidar da, da tenda, né, do tabernáculo, além de prestar os serviços sagrados ao Senhor. Muito bem. E com o passar do tempo, logicamente, esse material foi se desgastando, até que lá na frente, então, depois de 300 anos aproximadamente, nós vamos ter Salomão construindo o templo chamado também Templo de Salomão, ok? Então, aqui, olha, nessa próxima tela, aqui, ó, tabernáculo, o tabernáculo de Moisés ainda, tá? Aqui uma planta, né, que mostra, então, as medidas do tabernáculo. Se você observar aí, ó, havia uma única porta de entrada que apontava para uma única direção. Então, você tem ali, ó, o pátio, né?
depois do pátio nós temos o lugar santíssimo, acho que dá para você localizar aí na imagem, o lugar santíssimo. Então, qual era o utensílio principal do lugar santíssimo, né? Bom, vamos iniciar da porta, né? Da porta, então, da porta para dentro. Eu estava iniciando o contrário. Vamos da porta para dentro. Então, veja só, pegando aí da sua direita para a sua esquerda, localizem a porta, e aí você tem essa primeira parte aqui, cor de rosa, né? Roseado aí, o altar do holocausto e depois o lavatório, que é a pia de bronze, né? Então, aqui no altar do holocausto, os sacrifícios eram oferecidos, os animais eram imolados, eram mortos, tá? E eram queimados. Aqui no lavatório, então, o sacerdote lavava as suas mãos, fazia uma higiene prévia, ok? Muito bem. Isso está ocorrendo o que? No pátio. Então, do pátio, você vai entrar para o lugar santo. Tá? Somente o sacerdote entrava no lugar santo, tá? E o que separava o lugar santo do santíssimo lugar, ou do lugar santíssimo? Era o véu. Tentem localizar aí na imagem o véu. Tá? No lugar santo, o que nós tínhamos? O candelabro de ouro, que era aquele castiçal com 7 hastes, né? Tá? O candelabro de ouro, ok? A mesa dos pães e o altar do incenso. E o que separava, então, era o véu. E uma vez por ano, somente o sumo sacerdote atravessava o véu e ia então para este terceiro compartimento chamado de lugar santo dos santos ou santíssimo lugar. Qual era o utensílio principal ali? A Arca da Aliança, que representava o quê? A presença de Deus. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, atravessava o véu e sobre a Arca da Aliança ele salpicava o sangue do animal sacrificado. Teria que ser um animal, um cordeiro imaculado, sem mancha, puro, perfeito. Era salpicado sobre o propiciatório. O propiciatório era uma lâmina de ouro que cobria a Arca da Aliança. E ali, então, ele salpicava, ele lançava o sangue do animal, dizendo que aquele sangue representaria a ele mesmo, o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era um homem pecador, como qualquer outro. Então, aquele sangue era oferecido pelo perdão dele, do seu pecado, do sacerdote, do sumo sacerdote, e para o perdão do povo, ou seja, dos israelitas. Então, no Antigo Testamento, o adorador, ele não se separava da sua oferta, ou seja, a adoração era prestada mediante a sua oferta para que Deus pudesse aceitá-lo, ok? Mas aqui é apenas uma noção, porque nós estudaremos em outras disciplinas mais profundamente sobre isso. Muito bem. Agora veja, como eu disse, o templo, o tabernáculo de Moisés, durante 200, 250, 300 anos, foi sendo desgastado. Quando eles entram na Terra Prometida, na Canaã, eles já estão com aquele tabernáculo totalmente desgastado e gasto pelo tempo. É nesse período, então, que Davi recebe de Deus a planta para a construção de um templo, porque Davi era um adorador. Apesar dos seus pecados, né? Nós sabemos que Davi teve pecados terríveis, como adultério, assassinato, mas apesar disso, Deus o considerou um homem segundo o seu coração, porque Davi, ele respondeu muito bem à correção de Natã, quando Natã chega para ele e o corrige a respeito do seu pecado, ele se arrepende, e a partir daquele momento nós não vemos mais pecados na vida de Davi. E aí você vai ver, então, Deus chamando Davi de um homem segundo o meu coração. Muito bem. Então, Deus dá para Davi a planta do templo. Porém, quem constrói o templo é seu filho Salomão. Então, Salomão é quem vai construir o templo. Davi não teve esse privilégio por ser um homem sanguinário.
mas Deus então dá esse privilégio a Salomão, e aqui nós temos uma foto, uma réplica, né, vamos dizer assim, do templo de Salomão, um templo muito suntuoso na época, algo realmente muito de chamar a atenção. Então, quando foi construído? Entre 1012 e 1005 a.C., ok? Então, nós temos o Templo de Salomão, foi construído com toda aquela pompa, com ouro, com pedras preciosas, com bronze, com prata. Davi mesmo ofereceu da sua da sua própria riqueza, né? Ele vai dizer que ele ofereceu dos tesouros próprios dele, ofertas para a construção desse templo. Então, aqui se torna um exemplo de Davi como sendo aquele que entregou o melhor para a construção da casa do Senhor. Davi era um apaixonado pelo Senhor, pela adoração. Então, ele ofereceu dos próprios bens, da própria riqueza, ouro de Ofir, ou seja, ouro da maior e da melhor qualidade. Porém, nós sabemos que em 586 a.C., esse templo foi o quê? Foi destruído pelos caldeus, né? Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai invadir Jerusalém e vai destruir o templo e vai destruir a cidade. Então, nós temos aí esse acontecimento acontecendo em 586, e aí o povo é levado para a Babilônia, escravidão por 70 anos. Quem profetizou essa escravidão, o exílio babilônico, foi Jeremias. Então, quando você lê o livro de Jeremias, você vai ver os pecados de idolatria de Israel. Por causa desse pecado, o povo, e pela falta de arrependimento, então eles foram levados cativos para a Babilônia durante 70 anos. E é exatamente isso que nós já estudamos em aulas anteriores, a respeito das 70 semanas de Daniel. Lá no capítulo 9, Daniel estava feliz porque o período de 70 anos já estava se encerrando. E enquanto ele ainda orava, o anjo chega para ele e fala: Olha, Daniel, eu lamento informar, lógico que o anjo não usou esse termo, né? Mas para a gente ter uma ideia, Daniel estava feliz porque o período de 70 anos de cativeiro estava se findando, e ele estava feliz porque retornaria com os seus conterrâneos para Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Mas ali ele recebeu aquela revelação do anjo dizendo: Olha, está determinado para o seu povo 70 vezes 7, ou seja, 490 anos, que iniciaria ali com o decreto do rei para a reconstrução da cidade até a morte do ungido. Então, nós temos 69 semanas até a morte do ungido, que é Cristo, e fica faltando, então, no calendário considerado literal, fica faltando uma semana de 7 anos. E é essa uma semana de 7 anos que algumas correntes escatológicas lançam lá para os 7 anos da grande tribulação. Se essa informação está nova para você, ou você não conseguiu entender o raciocínio, você precisa voltar às aulas anteriores, quando eu tratei das 70 semanas de Daniel. Muito bem, então, destruição em 586 do templo suntuoso. Foi exatamente nesse templo que a rainha de Sabá elogiou Salomão, dizendo que aquilo realmente era impressionante. Quando ela presenciou o templo e o palácio do próprio rei Salomão, ela ficou impressionada. Ela disse que foi além daquilo que ela esperava. Muito bem. Aí nós temos o templo de Zorobabel, tá? Saiu errado aqui a palavra, me perdoem. É o templo de Zorobabel, considerado também o segundo templo. Eu vou voltar para o templo de Salomão aqui, olha só. A réplica é uma suntuosidade, era algo espetacular na época, brilhante, algo
impressionante aos olhos. E aí, quando o povo, então, volta da Babilônia, ou seja, 70 anos depois, então o templo foi destruído em 586, aí nós temos todo aquele relato que nós encontramos no livro de Ageu, no livro de Neemias, no livro de Esdras, tá? O povo retornando para a reconstrução dos muros. Neemias vai reconstruir os muros em 52 dias. Com Esdras, o povo que volta com Esdras inicia a reconstrução do templo, inclusive o profeta Ageu chama a atenção do povo, porque quando o povo volta para Jerusalém, cada um vai cuidar da sua própria casa. E parece que isso é até natural, né? Imagina você ficar 70 anos fora da sua moradia. É lógico que, dependendo da sua idade, você nem voltaria, porque teria morrido lá na Babilônia. Mas eu imagino uma criança que foi, e aí ela retorna, depois de 70 anos, com 70 e poucos anos, como foi o caso de Neemias, Esdras, o próprio Daniel, e encontra sua casa totalmente destruída. Sua preocupação principal vai ser a construção da sua casa. E aí, nesse contexto, Ageu, Deus levanta o profeta Ageu, dizendo o seguinte: não, vocês não vão cuidar primeiramente da sua casa. Vocês não precisam se preocupar com os detalhes da sua casa. Ele usa o termo lá, casas apaineladas. O que significa isso? Quando você constrói e ainda quer colocar alguns detalhes na casa, alguns lambris, sancas de gesso, essa ideia. Então Deus falou: não, vocês deveriam se preocupar com a minha casa. E lá no livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Deus desperta o coração do povo para a reconstrução do templo, tá? Então, Deus vai avivar o povo para a reconstrução do templo, e é esse templo que é reconstruído. O templo de Zorobabel, que é o segundo templo, foi construído exatamente nas mesmas dimensões, utilizando-se a planta do templo de Salomão, tá? Que tinha sido destruído há 70 anos atrás. Porém, o templo de Zorobabel não ficou no mesmo padrão do templo de Salomão. Ficou um templo assim, vamos dizer, não com as mesmas qualidades, não com o mesmo padrão de excelência, de beleza, tá? Então o templo foi reconstruído com lutas. Você vai ver, por exemplo, a construção dos muros. Neemias e toda a sua liderança reconstruindo os muros, mas em tempos angustiosos, como foi profetizado realmente por Daniel no capítulo 9. Então a cidade seria reconstruída, o templo seria reconstruído, porém em tempos angustiosos. Então tudo indica que esse templo iniciou-se a construção no ano 516, por ali, ok? Então nós temos esse segundo templo, que é o templo de Zorobabel. Muito bem, agora nós temos este templo aqui, olha só, esse templo que vocês estão vendo aí é o templo de Zorobabel, é o mesmo templo, porém reformado por Herodes a partir do ano 18 a.C. Então, olha só, ó, como mudou o padrão, tá? É lógico que nas imagens aqui isso não fica bem claro para nós, mas apenas para nós termos uma ideia de um templo razoável, mas não com tanta beleza, para um templo suntuoso. Este aqui não é o terceiro templo. Por que não é? Porque é o mesmo templo de Zorobabel, que foi construído lá por volta de 516, mas ele é reformado por Herodes o Grande. Então ele inicia essa reforma por volta do ano 18 a.C., ou seja, Jesus não tinha nem nascido quando a reforma do templo iniciou-se. Tá? Então Jesus vai nascer durante esse período de reforma. Na verdade, esse templo ele inicia a reforma no ano 18 e ele estende-se até os dias de Jesus, tá? Ok? É exatamente em frente a esse templo, no Monte das Oliveiras, que os discípulos de Jesus vão, então, fazer algumas perguntas para eles, que nós vamos ainda citar as perguntas aqui nesta aula hoje.
Então, esse templo de Zorobabel, reformado por Herodes, né, já é um padrão excelentíssimo, é um padrão semelhante ao templo de Salomão ou até superior, tá? Porque Herodes fez isso porque ele queria estabelecer com os judeus uma política de boa vizinhança. O povo judeu nunca se submeteu aos outros povos. Se você quer um povo que é bem firme na adoração ao seu Deus, um povo zeloso, um povo patriota, um povo que está buscando realmente agradar o Senhor, é o povo judeu. O povo judeu ele não se entrega, por exemplo, a outros povos. Tá? Tanto é que eles não se entregaram para os egípcios, eles não se entregaram para os babilônios, inclusive durante os 70 anos de exílio babilônico, os judeus, eles não perderam a fé em Yahvé. Eles manteram essa fé, eles manteram-se estudiosos da Torá, da lei de Moisés. E agora, então, quando chega debaixo do Império Romano, eles também não se dobram. O Império Romano queria helenizar toda aquela região. O que significa isso? Eles queriam que os judeus assimilassem a cultura grega, mas os judeus não se dobraram. Então, vejam só, Herodes o Grande, para tentar conquistar os judeus, foi e reformou aquilo que é mais sagrado para os judeus, que era o templo, tá? Então, esse templo ficou muito belo, suntuoso, ok? Porém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo próprio Império Romano, né? Interessante, o Império Romano reforma, né, dá toda uma beleza para o templo, e no ano 70, como resultado de uma profecia do Senhor Jesus no Sermão do Monte, perdão, no Sermão Escatológico, que nós vamos estudar, esse templo foi totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Então, com essa longa introdução, vamos falar sobre o sermão escatológico de Jesus. Vamos iniciar apenas hoje, como eu disse. Eu tive que passar tudo isso para você entender o contexto. Então, um esboço, vamos pegar Marcos 13, de 1 a 37. Porém, esse mesmo sermão você vai encontrar em Lucas 21 e em Mateus 24. Então, por que nós vamos pegar o esboço de Marcos 13? Por quê? Porque Marcos 13 é o sermão mais sucinto, mais resumido, vamos dizer assim, e com todas as informações que nós precisamos. Então, em Marcos 13, nós vamos ter esse sermão muito bem explicado, muito bem dividido, e é essa a nossa intenção aqui, tá? Então, o esboço que nós vamos ter aí do sermão escatológico de Jesus, primeiro, destruição do templo. Jesus vai estar falando da destruição do templo nos versículos de 1 a 4. Então, você vai observar ali, né, os discípulos procurando Jesus, fazendo perguntas para ele, e a primeira resposta, o primeiro assunto que ele vai tratar é a respeito da destruição do templo. Vocês vão ver isso, tá? Depois, no item 2 do esboço, o princípio das dores. Ele vai tratar do princípio das dores, do versículo 5 ao 13, tá? Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, mas nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas de forma detalhada. Então, o princípio das dores, ele vai tratar de 5 a 13. Então, ele vai falar de falsos profetas, de perseguições, apostasia, tudo isso significando o que? Princípio das dores, tá? Pessoal, se nós entendermos bem o sermão escatológico de Jesus, vai ficar mais fácil nós entendermos aquelas 4 linhas de interpretação escatológica. Tá? Nós vamos entender o pré-tribulacionismo, nós vamos entender o mid, o pós, o pré-ira, ok? Nós vamos ver, a nossa ideia aqui é tentar identificar no sermão escatológico de Jesus uma dessas linhas, tá? Se nós identificarmos uma dessas linhas, é lógico que nós vamos entender que a linha que está em linha com o sermão escatológico de Jesus é a mais coerente, tá?
Muito bem, no item 3 do esboço, destruição de Jerusalém. Tá? E nessa destruição de Jerusalém é resultado da profecia, né, da destruição do templo de 1 a 4. Tá? Essa destruição de Jerusalém, então, ela vai ocorrer pelo, pelo general Tito, pelo Império Romano, né, que vai destruir, então, a cidade e vai destruir o templo no ano 70. Isso realmente ocorreu. Então, o mesmo Jesus que profetizou a destruição da cidade e do templo no ano 70, é o mesmo Jesus que declara que ele voltará uma segunda vez. Então, o sermão escatológico de Jesus é fundamental nós entendermos para nós entendermos a melhor linha escatológica. No item 4 do esboço do sermão escatológico de Jesus, ele vai tratar da grande tribulação, que vai do verso 19 ao 23, aqui de Marcos 13. Muito bem. No item 5, ele trata da segunda vinda. Então, veja só, aqui nós já temos uma informação interessante. Tá? Seguindo a ordem do sermão escatológico de Jesus, a segunda vinda dele ocorrerá depois da grande tribulação. Tá? Por favor, entendam isso. Tá? Nós vamos detalhar o sermão, tá bem? Mas vejam só, segundo o sermão escatológico de Jesus, olhando somente o esboço, por isso que nós vamos ter que estudar, né? Mas olhando somente o esboço, nós já podemos dizer que a segunda vinda será depois da grande tribulação. É lógico que nós vamos ter que interpretar tudo isso, é o que nós queremos fazer nessas próximas aulas. E o sexto item do esboço é a exortação à vigilância, tá? De 28 a 37. Inclusive, é esse período aqui da vigilância a teoria do arrebatamento parcial se baseia. Tá? Então, tudo isso nós vamos poder analisar. Então, veja, eu acho que já deu para perceber, já deu para vocês perceberem que não dá para nós estudarmos a escatologia numa única aula. Na verdade, nós temos que fazer todo um trabalho de estudo e de relação entre Daniel, sermão escatológico de Jesus, e culminando com o Apocalipse, ok? Então, repito, é lógico que um assunto denso como esse não dá para ser falado de púlpito, né? Mas pode ser ensinado, por exemplo, num seminário como esse que nós estamos passando para você. Porque quando alguém eventualmente fazer alguma pergunta, você tem a base para responder, tá? De acordo com o chamado que Deus tem para você. Muito bem, então, destruição do templo, princípio das dores, destruição de Jerusalém, grande tribulação, segunda vinda e exortação à vigilância. Muito bem, caminhando um pouquinho mais aqui, tem um gráfico da escatologia de Jesus em Marcos 13. Como que fica? Olha só, a cruz, primeira vinda, aí você tem, vamos imaginar essa linha reta, horizontal. Ficou pequenininho aí, mas você tem a destruição de Jerusalém, tá? Até a grande tribulação. Então, o que nós temos? No ano 70 ficou pequeno aí, mas é logo depois da cruz, uma setinha para baixo. Então, no ano 70 depois de Cristo, o que ocorreu? Exatamente isso, a destruição de Jerusalém. Nós vamos ver alguns detalhes sobre isso, tá? Dentro do sermão escatológico de Jesus, nós vamos observar que o princípio das dores, ele já iniciou lá no primeiro século e está se intensificando. Tá? Então, o princípio das dores está em plena operação. Então, se você perguntar, dentro do sermão escatológico de Jesus, onde nós nos situamos hoje? Nós estamos vivendo a grande tribulação? A resposta é não. Por quê? Porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Essa ideia de princípio das dores aqui, Jesus ele está ilustrando isso com a figura de uma mulher que é gestante. Então, ela se torna grávida
e no momento da gravidez ou durante alguns meses após a gravidez, ela nem percebe que está grávida. Porém, a partir do momento que ela percebe e o feto vai crescendo dentro do seu ventre, vai chegar um momento que as dores vão chegar. Tá? Então, seria o princípio das dores. Então, nós estamos vivendo esse princípio das dores, porém, as dores elas vão se intensificando, as contrações uterinas também, porque, biologicamente falando, a criança, quando aumenta as contrações, quando aumentam as dores, a criança está para nascer. Até que depois de 9 meses a criança nasce. Mas veja, no período final ali da gestação é que vem as grandes dores e vem então as grandes contrações, por isso as grandes dores e o nascimento da criança. Então veja, nós estamos nesse princípio das dores. A igreja, ela está passando por isto, nós estamos passando, tá? Então, pandemias, caristias, guerras, tudo isso, tá? Falsos cristos, falsos profetas, apostasia, tudo isso está dentro desse princípio das dores que nós vamos estudar. Muito bem, aqui uma setinha depois do princípio das dores, uma setinha descendo. O que significa isso? Início da grande tribulação. Jesus não fala do período que é de 7 anos, ele não vai citar isso no seu sermão escatológico. Da onde tira essa ideia dos 7 anos? Repito, das 70 semanas de Daniel, tá? Segundo alguns intérpretes, 69 semanas já se cumpriram, falta uma semana, essa semana que falta, para eles lançam nesse período da grande tribulação aqui, tá? Então, depois então do princípio das dores, inicia-se a grande tribulação, e então nós teríamos esse período da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo e o juízo final, tá? Então, esta é a ideia, graficamente falando, do esboço. Fizemos aqui um esboço da escatologia de Jesus em Marcos 13. E lá em Lucas vai seguir o mesmo raciocínio e em Mateus também. Ok? Agora, apenas para a gente finalizar esta aula, perguntas dos discípulos. Quais são esses discípulos? Pedro, Tiago, João e André. Tá? Então, Marcos relata o nome dos discípulos. Lucas e Mateus, eles não relatam. Então, em Marcos 13, versículo 4, nós vamos ter esses discípulos aí perguntando para Jesus: quando sucederão estas coisas? Porque, veja, ali na introdução do sermão, eles vão apontar para o templo reformado por Herodes, e eles ficam admirados. Eu acho que eles nunca tinham parado para visualizar o templo de uma certa distância. Então, eles estão no Monte das Oliveiras e de lá, então, eles avistam o templo. E aí eles vão falar: mestre, dá uma olhada, olha o templo. Veja que pedras, que suntuosidade. Então, começa assim o sermão escatológico, tá? E aí Jesus vai falar: olha, o que vocês estão vendo realmente é muito bonito. Eu estou aqui parafraseando, tá? Mas Jesus não fala isso. Mas ele vai dizer o seguinte: tudo isso vai ser destruído e não ficará pedra sobre pedra. E aí eles então fazem algumas perguntas para Jesus. Em Marcos 13, 4, nós temos duas perguntas. Primeiro, quando sucederão estas coisas? E segunda pergunta, que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Lá em Mateus 24, 3, nós temos o que? 3 perguntas, tá? Então, Marcos relata, narra 2 perguntas. Mateus vai relatar 3. Então, Mateus 24, 3, eles vão perguntar quando sucederão essas coisas, igual ao de Marcos. 2, que sinal haverá da sua vinda? Aqui eles já são mais específicos. E 3, e da consumação do século, ou seja, quando vão acontecer essas coisas, certamente referente à destruição do templo,
que sinal haverá da sua vinda, ou seja, o Senhor vai voltar, quando o Senhor vai voltar, e quando que vai haver a consumação do século, ou seja, quando vai acabar esta era e iniciar, então, uma era futura, que para alguns é um milênio, para outros é o que? Novos céus e nova terra. Muito bem. Lucas 21, 7. Tá? Lucas vai relatar também, com duas perguntas. Quando sucederá isto? Certamente perguntando a respeito da destruição do templo. Quando, mestre, o templo vai ser destruído? E dois, e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Ok? Então, na semana que vem nós vamos estar dando detalhes do sermão escatológico de Jesus, respondendo essas perguntas, ou seja, vendo as respostas que Jesus falou a respeito dessas perguntas, e assim então nós vamos ter uma ideia, uma noção clara da melhor escatologia, tá? Da melhor corrente escatológica, a melhor linha de interpretação escatológica. Então, a nossa base para definir essas 4 linhas, seja pré, mid, pós ou pré-ira, vai ser exatamente o sermão escatológico de Jesus. Então, é fundamental nós entendermos isso. Tá? Somente depois disso nós podemos, então, ter uma maior clareza. Mas, mesmo assim, vocês vão ver que a forma de interpretar tudo isso é que vai definir a linha de interpretação. Se é pré, se é mid, se é pós ou se é pré-ira. Ok? Mas, com certeza, o sermão escatológico de Jesus vai nos dar uma boa base para isso. Ok, pessoal? Finalizamos, então, mais uma aula. Espero que Deus tenha abençoado a cada um de vocês. Ok? E na semana que vem, retornamos, se Deus quiser.